O silêncio que tomou conta da fazenda após a grande perda era diferente de tudo o que o fazendeiro já havia experimentado. Não era o silêncio da madrugada tranquila nem o da satisfação após um dia produtivo. Era um silêncio pesado, carregado de lembranças, arrependimentos e perguntas sem resposta. Os campos, antes símbolo de orgulho, agora pareciam acusá-lo. Cada passo que dava pela propriedade soava como um eco de tudo o que perderá. Poucos meses antes, ele era admirado. Pessoas atravessavam longas distâncias para negociar com ele, pediam conselhos, elogiavam sua prosperidade. Agora, os portões permaneciam fechados, e os visitantes haviam desaparecido. A fazenda ainda estava ali, mas a alma daquele lugar havia sido arrancada. O fazendeiro caminhava lentamente, observando o que restara da colheita perdida. Tocava a terra com as mãos calejadas e sentia algo que nunca havia permitido antes: culpa. Pela primeira vez, não conseguiu culpar o clima, os trabalhadores ou o acaso. No fundo do coração, sabia que aquela ruína começara muito antes da perda material. Começara no dia em que endureceu o coração. As lembranças de José surgiam com força. O rosto humilde, as palavras respeitosas, a injustiça cometida. Ele se lembrava claramente do aviso de Jesus, do olhar cheio de verdade e misericórdia que lhe fora oferecido. Lembrava-se também de como ignorara tudo aquilo, acreditando que nada poderia atingi-lo. Agora, sozinho, sem aplausos e sem proteção do dinheiro, percebia o quanto havia se enganado. Tentou se convencer de que ainda poderia reconstruir tudo apenas com esforço humano, mas logo entendeu que havia algo quebrado que suas mãos não conseguiam consertar. As noites tornaram-se longas. O sono não vinha, e quando vinha, era interrompido por sonhos inquietantes. Em um deles, via-se tentando encher celeiros vazios com grãos que escorriam por entre os dedos. Em outro, caminhava por uma estrada deserta, chamando por ajuda, sem receber resposta. A solidão passou a ser sua maior companheira. Aqueles que antes o rodeavam desapareceram assim que a prosperidade se foi. Foi nesse abandono que ele começou a perceber uma verdade dura: muitos estavam ao seu lado por interesse, não por respeito. Certa noite, sentado à mesa vazia, o fazendeiro sentiu algo diferente. Não era medo apenas. Era um peso profundo no coração, acompanhado de uma pergunta insistente: e se tudo isso for consequência das minhas escolhas? Pela primeira vez em muitos anos, ele chorou sem se importar com a aparência. As lágrimas caíam misturadas ao arrependimento tardio. Em meio à dor, um nome veio à sua mente com clareza: Jesus. Mas será que ainda havia misericórdia depois de tanta soberba? Será que Deus ouviria alguém que ignorou o aviso quando ainda havia tempo? Essas perguntas marcaram o início de uma jornada que mudaria tudo. Porque quando o homem perde tudo o que o sustentava, resta apenas uma escolha: continuar endurecido ou se render. Os dias seguintes revelaram ao fazendeiro algo ainda mais cruel do que a perda material: o abandono. As pessoas que antes o procuravam com elogios e interesse agora evitavam cruzar seu caminho. Antigos parceiros de negócio não retornavam suas mensagens. Amigos de longa data encontravam desculpas para não aparecer. A prosperidade havia sido o elo invisível que sustentava muitas relações, e sem ela, restara apenas o silêncio. O fazendeiro começou a vender bens para pagar dívidas urgentes. Cada objeto que deixava sua casa parecia levar junto um pedaço de sua identidade. Quadros caros, móveis refinados, animais de raça, tudo aquilo que antes representava vitória agora simbolizava fracasso. A cada negociação, sentia-se menor, mais exposto, mais humano. Em meio a esse processo doloroso, a consciência tornou-se sua maior acusadora. Ele se lembrava de cada ordem dada com dureza, de cada palavra injusta, de cada olhar de desprezo. Mas nenhuma lembrança era tão insistente quanto a de José. A imagem do homem simples, fiel e injustiçado voltava repetidas vezes, especialmente nas horas de maior solidão. Certa tarde, enquanto organizava papéis antigos, encontrou registros feitos por José anos antes. Anotações cuidadosas sobre a terra, previsões de clima, estratégias que haviam salvado a fazenda em tempos difíceis. Ao ler aquelas páginas, o fazendeiro sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez, reconheceu com clareza: grande parte de sua prosperidade fora construída sobre a fidelidade de alguém que ele desprezara. A vergonha o dominou. Não a vergonha diante dos homens, mas diante da própria consciência. Ele percebeu que não havia sido apenas duro, mas injusto. Não havia sido apenas firme, mas cruel. E essa percepção doeu mais do que qualquer prejuízo financeiro. As noites tornaram-se ainda mais difíceis. O fazendeiro passou a dormir pouco e mal. Quando fechava os olhos,
Revivia cenas do passado como se estivesse diante de um tribunal invisível. Em seus pensamentos, as palavras de Jesus ecoavam com força renovada. Cada aviso ignorado agora soava como uma sentença anunciada. Em uma dessas noites, levantou-se da cama e caminhou pela casa escura. Parou diante de uma janela e observou o céu estrelado. Sentiu-se pequeno. Pela primeira vez, admitiu em voz alta que não tinha controle algum. O orgulho que o sustentara por tantos anos agora parecia uma armadura pesada demais para continuar carregando. Foi ali, naquele momento simples e silencioso, que ele caiu de joelhos. Não havia discurso preparado, nem palavras bonitas. Apenas lágrimas e um coração quebrantado. Ele tentou orar, mas as palavras não saíam. Tudo o que conseguiu dizer foi um pedido sincero: misericórdia. Esse clamor não veio acompanhado de promessas vazias ou justificativas. Veio da consciência de quem finalmente entendeu que precisava mais de perdão do que de prosperidade. O fazendeiro não sabia se Deus ouviria, mas sabia que não podia continuar fugindo. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Ao acordar, sentiu uma paz estranha, ainda frágil, mas real. Os problemas continuavam ali, as dívidas também. Nada havia mudado externamente. Mas dentro dele, algo começava a se reorganizar. Essa mudança interior não trouxe respostas imediatas, apenas direção. O fazendeiro entendeu que arrependimento verdadeiro não é apenas sentir culpa, mas estar disposto a enfrentar as consequências e corrigir o que for possível. Sem saber exatamente como, ele começou a buscar informações sobre José. Não para recuperar o passado, mas porque sentia que aquele homem representava uma chave importante para sua redenção. O fundo do poço havia sido alcançado. E, muitas vezes, é exatamente ali que o homem finalmente olha para cima. Depois da noite em que clamou por misericórdia, o fazendeiro acordou com o coração pesado, mas decidido. Pela primeira vez em muito tempo, não tentou fugir do que sentia. O arrependimento não o deixava em paz, e ele percebeu que isso não era algo ruim. Era necessário. Era o preço da verdade. Durante dias, caminhou pelos arredores da fazenda observando o que restara. Cada espaço vazio trazia lembranças de decisões erradas. Cada celeiro semi-abandonado parecia um lembrete silencioso de sua soberba. Antes, ele via tudo como conquista. Agora, enxergava tudo como responsabilidade mal conduzida. O nome de José voltava à sua mente constantemente. Não como acusação apenas, mas como símbolo de tudo que ele havia feito errado. A injustiça cometida contra aquele homem era o ponto central de sua queda. Ignorar isso seria negar o próprio arrependimento. Foi então que tomou uma decisão difícil. Precisava encontrá-lo. Não para exigir perdão, nem para aliviar a consciência rapidamente, mas para encarar as consequências de frente. Ele sabia que José poderia rejeitá-lo, desprezá-lo ou simplesmente virar as costas. Ainda assim, sentia que precisava ir. A jornada começou sem luxo algum. Sem empregados, sem conforto, sem status. Apenas ele, a estrada e o peso de seus pensamentos. Cada vila por onde passava lhe mostrava uma realidade que antes ignorava. Pessoas simples, vidas difíceis, fé sincera. Aquilo o quebrava por dentro. Em muitas conversas, ouviu falar de um trabalhador honesto que ajudava agricultores, consertava cercas, orientava plantações e falava com gratidão sobre Deus. O coração do fazendeiro apertava a cada nova confirmação. Ele sabia que era José. Ao encontrá-lo, sentiu algo que nunca havia sentido antes: vergonha verdadeira. José estava curvado sobre a terra, trabalhando com calma, como se o passado não tivesse o poder de roubar sua paz. Aquele contraste foi mais doloroso do que qualquer perda financeira. O fazendeiro ficou parado por alguns instantes, sem coragem de se aproximar. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, trêmula. Pediu perdão. Não tentou explicar, não tentou justificar. Admitiu sua crueldade, seu orgulho e a injustiça cometida. José ouviu tudo em silêncio. O silêncio não era desprezo, mas reflexão. Ele se lembrava da dor, das noites difíceis, da estrada solitária. Mas também se lembrava das orações feitas quando tudo parecia perdido. Quando finalmente respondeu, suas palavras foram simples e profundas. Disse que havia perdoado há muito tempo, não porque o fazendeiro merecesse, mas porque não queria viver prisioneiro da mágoa. Disse que confiava na justiça de Deus mais do que na dos homens. Aquelas palavras atravessaram o coração do fazendeiro como uma lâmina e, ao mesmo tempo, como bálsamo. Ele chorou. Não de alívio imediato, mas de libertação. Ofereceu restituição, ajuda,
tudo que ainda possuía. José ouviu com respeito, mas lembrou que nem tudo pode ser reparado com bens. Eles se despediram em silêncio. Não houve abraço longo nem promessas exageradas. Apenas verdade. Enquanto voltava, o fazendeiro sentia algo novo crescer dentro dele, esperança cautelosa. Ainda havia consequências. Ainda havia perdas. Mas agora havia também direção. Ele sabia que havia feito sua parte diante dos homens. Agora restava esperar a resposta de Deus. E essa resposta ainda estava por vir. Depois de tudo o que havia acontecido, o fazendeiro entrou em uma fase que jamais imaginou viver. Não era mais a fase da queda visível, nem do escândalo, nem da vergonha pública. Era algo mais profundo, mais silencioso e mais difícil de explicar, o deserto interior. Nada parecia acontecer. Os dias amanheciam iguais. O sol surgia no horizonte, a terra continuava ali, as tarefas se repetiam. Não havia notícias extraordinárias, não havia respostas claras, não havia sinais evidentes do céu. Para alguém acostumado a controlar resultados, aquilo era quase insuportável. O fazendeiro se levantava cedo, muitas vezes antes mesmo do sol nascer. Caminhava pela propriedade ainda silenciosa, observando cada detalhe. O render das cercas, o vento passando pelos campos, o cheiro da terra. Tudo parecia falar com ele, menos Deus. E o silêncio doía. Havia momentos em que ele se perguntava se aquele silêncio era castigo. Se talvez tivesse ido longe demais. Se suas atitudes passadas haviam fechado definitivamente as portas da misericórdia. Esses pensamentos vinham principalmente à noite, quando a casa ficava vazia e as lembranças ganhavam voz. Mas algo havia mudado profundamente. Ele não fugia mais desses pensamentos. Ele os enfrentava. Em vez de se revoltar, ajoelhava-se. Em vez de reclamar, permanecia quieto. Em vez de exigir, aceitava. O homem que antes gritava ordens agora aprendia a ouvir o próprio coração, e a esperar. O tempo passava lentamente. Dias se tornaram semanas. Semanas se tornaram meses. E nada mudava externamente. As finanças continuavam apertadas. A produção seguia limitada. Algumas noites, ele se deitava sem saber como resolveria os problemas do dia seguinte. Ainda assim, algo extraordinário estava acontecendo por dentro. O orgulho, que antes sustentava sua identidade, começou a morrer em silêncio. Não foi uma morte rápida, nem dramática. Foi lenta, dolorosa, diária. A cada decisão tomada sem reconhecimento, a cada ajuda oferecida sem retorno, a cada injustiça aceita sem reação, um pedaço do velho homem ficava para trás. Ele começou a perceber o quanto havia sido duro sem necessidade. Quantas vezes confundira autoridade com crueldade. Quantas vezes chamara de disciplina aquilo que era apenas falta de amor. Essas lembranças vinham como ondas. Às vezes, ele parava no meio do trabalho, respirava fundo e sentia vergonha. Não uma vergonha que paralisa, mas uma vergonha que ensina. A relação com as pessoas também mudou. Ele já não olhava ninguém de cima. Conversava com calma. Pedia desculpas quando errava. Admitia falhas. Para muitos, aquilo era estranho. Para ele, era libertador. O fazendeiro passou a ajudar a comunidade de maneira constante. Não em grandes atos isolados, mas em pequenos gestos repetidos. Um saco de alimento aqui. Um dia de trabalho ali. Um conselho sincero acolá. Ele não falava sobre fé, ele vivia a fé. E mesmo assim, Deus permanecia em silêncio. Esse silêncio o ensinou algo que ele jamais aprenderá no sucesso: fé sem garantias. Fé sem aplausos. Fé sem promessa imediata de recompensa. Houve uma noite marcante. Cansado, sujo de terra, sentou-se no chão da casa simples onde agora vivia. Olhou para as mãos calejadas e percebeu que aquelas mãos, antes usadas para mandar, agora eram usadas para servir. E chorou. Chorou não pedindo nada. Chorou agradecendo. Aquele foi o momento em que algo se alinhou completamente dentro dele. Ele compreendeu que, mesmo que Deus nunca restaurasse sua riqueza, ainda assim ele continuaria sendo Deus. E isso bastava. Naquele instante, o fazendeiro finalmente deixou de tentar controlar o resultado. E quando o homem solta o controle, é aí que o céu começa a agir. Ele não sabia quando, nem como, nem de que forma. Mas sabia de uma coisa: estava pronto. Pronto para obedecer. Pronto para aceitar. Pronto para receber uma resposta, qualquer que fosse. O deserto havia cumprido seu papel.
E a resposta de Jesus já estava a caminho. A resposta não veio no dia em que o fazendeiro perdeu tudo. Não veio na noite em que ele chorou até não ter mais forças. Não veio nem mesmo quando ele pediu perdão a José. A resposta veio quando o coração já não exigia mais nada. Foi em um dia comum. Um dia simples. Um daqueles dias em que nada extraordinário parece acontecer. O fazendeiro acordou cedo, como vinha fazendo há muito tempo. O corpo cansado, as mãos marcadas pelo trabalho, o rosto envelhecido pelas experiências recentes. Ele saiu de casa, respirou fundo e caminhou lentamente pela terra. O silêncio era profundo. Mas, dessa vez, não era vazio. Enquanto observava o campo, sentiu algo diferente. Uma paz firme, constante, que não vinha das circunstâncias. Era como se alguém estivesse ali, mesmo sem ser visto. Ele parou. O coração acelerou. Não por medo, mas por reconhecimento. Era Jesus. Não como juiz severo. Não como acusador. Mas como mestre. Sem palavras audíveis, a compreensão tomou conta de sua alma. Ele entendeu que nada havia passado despercebido. Cada lágrima derramada no silêncio. Cada atitude correta quando ninguém observava. Cada dia em que escolheu obedecer mesmo sem garantia de recompensa. O silêncio de Deus não havia sido rejeição. Havia sido formação. O fazendeiro caiu de joelhos. Não para pedir, mas para agradecer. Ele percebeu que a maior restauração já tinha acontecido dentro dele. O homem orgulhoso havia morrido. O controlador havia sido quebrado. O coração agora era ensinável, humilde, dependente. Naquele momento, ele entendeu algo que jamais compreenderá no auge da riqueza. Deus não está interessado apenas no que você constrói, mas em quem você se torna. Os dias seguintes confirmaram isso. Pouco a pouco, pequenas mudanças começaram a acontecer. Nada explosivo. Nada que chamasse atenção. Mas cada detalhe carregava propósito. Um antigo parceiro reapareceu, agora com uma proposta justa. Uma dívida que parecia impossível foi renegociada. A terra voltou a produzir, não em excesso, mas com constância. E o fazendeiro percebeu algo importante. Jesus não estava devolvendo tudo o que ele havia perdido, e isso era misericórdia. A restauração vinha acompanhada de limites, para que o erro não se repetisse. A prosperidade agora tinha outro significado. Ele passou a conduzir tudo com temor e responsabilidade. Não buscava mais crescer a qualquer custo. Não explorava. Não oprimia. Cada decisão era pesada com oração. Cada passo era dado com cautela. Ele havia aprendido que sucesso sem Deus é apenas atraso disfarçado. José voltou a fazer parte de sua vida de forma natural. Não como empregado, não como alguém inferior, mas como irmão. Juntos, começaram a ajudar outros agricultores, apoiar famílias em dificuldade, orientar jovens trabalhadores. Aquilo que antes era um lugar de injustiça tornou-se um ambiente de restauração. A história do fazendeiro se espalhou, mas não como um conto de riqueza recuperada, e sim como um testemunho de transformação verdadeira. As pessoas ouviam e se identificavam. Muitos estavam vivendo exatamente como ele havia vivido, cheios de poder, vazios de caráter. Outros haviam perdido tudo e achavam que Deus os havia abandonado. E a mensagem era clara. Jesus não ignora a injustiça. Mas ele nunca rejeita um coração verdadeiramente arrependido. O fazendeiro entendeu, finalmente, a justiça divina. Deus permitiu a queda para salvar sua alma. Permitiu a perda para quebrar o orgulho. Permitiu o silêncio para formar caráter. Jesus avisou. Ele ignorou. Pagou o preço. Mas ao se humilhar, encontrou misericórdia. Sua vida nunca mais voltou a ser a mesma. Não porque se tornou grande novamente aos olhos do mundo, mas porque se tornou correto aos olhos de Deus. E isso vale mais do que qualquer riqueza acumulada. A justiça divina se manifestou. Não com vingança, mas com propósito. Antes de você sair deste vídeo, pare por alguns segundos e reflita. Talvez essa história não tenha aparecido para você por acaso. Talvez, assim como esse fazendeiro, você esteja vivendo um tempo de silêncio, de perdas, de perguntas sem resposta. Talvez você tenha sido injustiçado, ou talvez precise reconhecer que, em algum momento, também foi injusto. A verdade é que todos nós, em algum ponto da caminhada, somos confrontados pela justiça de Deus. Ela não vem para destruir. Ela vem para corrigir. Ela vem para salvar aquilo que ainda pode ser salvo. Se hoje você está passando por um tempo difícil,
Não veja isso apenas como castigo. Muitas vezes, é Deus te chamando de volta, te ensinando, te preparando para algo maior. O silêncio que dói agora pode ser o mesmo silêncio que está formando o seu caráter. E se você sente que precisa mudar, saiba, Jesus não rejeita um coração arrependido. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece suas lágrimas, suas lutas e suas intenções. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda está no controle. Agora, se essa mensagem falou com você, não guarde isso só para si. Inscreva-se agora no canal e caminhe conosco por histórias que revelam que a injustiça humana nunca tem a palavra final. Deixe seu like, isso ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que também estão precisando ouvir essa verdade. Escreva nos comentários: "Eu confio no tempo de Deus." Essa simples frase pode ser o primeiro passo de uma grande mudança na sua vida. Ative o sino, porque a próxima história pode ser exatamente a resposta que você está esperando. Aqui, você não vai encontrar apenas histórias. Você vai encontrar lições, esperança e direção. Porque quando tudo parece silêncio, Jesus ainda está trabalhando. E Ele nunca falha.